Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Franzotti, da Franz Watercolor, e eu estou aqui hoje para poder fazer algumas demonstrações, aproveitando que nós estamos iniciando um segundo lote de produção do nosso rosa de Potter. Então eu resolvi aqui fazer algumas demonstrações esclarecendo um pouco sobre o processo de granulação, tá? Lembrando que as nossas tintas nós não estamos utilizando nenhum aditivo para que a tinta granule. São características do pigmento, tá? O rosa de Potter tem essa característica. Nós temos aqui algumas aplicações que nós fizemos. Esse papel aqui é o papel da Wilson Newton, 100% algodão 300 gramas, textura fina, tá? E aqui algumas formas de aplicar. Nós temos, deixa eu deixar assim que vai ficar mais fácil. Nós temos aqui a aplicação com papel molhado e nós adicionamos o pigmento com pincel. Aqui o papel menos úmido e mais umidade no pincel com o pigmento. Aqui o papel estava totalmente seco e o pincel bem molhado. E aqui nós temos também um papel seco e bastante tinta no pincel com pouca água. Então a gente vê aqui as variações dessas aplicações, perfeito? E também a intensidade da granulação. Lembrando que granulação ela acontece pela característica do pigmento, no nosso caso aqui porque não tem aditivo, perfeito? E também pela característica do papel. Se você tiver um papel com mais textura, esse é um papel que tem uma textura interessante, uma textura média, você vai perceber melhor o efeito de granulação, que nada mais é do que o grânulo do pigmento sendo depositado nesse baixo relevo, na textura do papel, perfeito? A forma de aplicar, ela também interfere no resultado. Aqui, como a gente fala, né, em massa, com bastante densidade de pigmento e pouca água, papel seco, nós temos uma superfície mais lisa, com menos granulação. Vou chegar mais perto aqui para ver o que é possível capturar. Olha. E à medida que a gente vai adicionando mais água, principalmente no papel antes de aplicar, a gente tem características da granulação mais evidente, tá? Eu tenho aqui alguns papéis que eu quero fazer o teste com vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, o Expression, o Wilson Newton misto, que é metade algodão, metade celulose, ou 75-25, não me recordo. Eu tenho um pedacinho do Arches aqui. Temos também Fabriano. E eu tenho, deixa eu ver outro papel que tem aqui, o Wilson Newton 100% algodão, tá? Então nós vamos fazer alguns testes. Também tem um Balrog que eu vou testar. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um pincel, vou fazer com vou pegar um pincel macio que vai facilitar. Esse daqui, deixa eu deixar aqui bem explicadinho. Esse é o Rembrandt, pelo natural, número 8, ok? Que nós vamos então fazer o teste primeiro aqui no Expression. A minha paletinha aqui está seca. Eu vou molhar só um pouquinho com o próprio pincel, ó, já é o suficiente para a gente despertar a tinta. É uma tinta muito sensível à água, consequência aqui da boa quantidade de mel. Então eu vou aplicar aqui no Expression, que é um papel 100% algodão, perfeito? Deixa eu colocar aqui. E eu vou aplicar com o papel seco. Ó, fiz aqui a primeira aplicação. A textura desse papel é uma textura muito leve, muito timidazinha. E vou aplicar também, ó, molhei primeiro o papel. E agora eu vou pegar aqui a tinta e vou adicionar aonde está molhado. Deixa eu pegar um pouquinho mais de pigmento e vou adicionar. O Expression, possivelmente, essa granulação vai ser muito mais tímida do que em outros papéis. Observem aqui, mesmo ainda molhado, a gente pode ver o efeito começando a acontecer. Aonde eu tenho mais água com pouco pigmento vai ficar mais liso. Aqui eu tenho um pouquinho mais de pigmento, eu vou ter mais granulação. E aqui ainda está no efeito. Vamos deixar secar
ok? Vou repetir esse mesmo processo agora com o Wilson Newton 100% algodão, fazendo da mesma forma, ok? Deixa eu ver onde é que eu coloquei meu pincel aqui que fugiu. Vamos lá. Eu vou aplicar primeiro o pigmento no papel seco. Esse papel já tem mais textura, apesar de ser textura fina, ele apresenta uma textura mais interessante do que o Expression da Honey Miller. E agora eu vou adicionar, ó, o pigmento, tá? Vou pegar um pouquinho mais. E a gente vai esperar. Eu vou até dar uma pisada aqui, ó, seca, completamente com bastante pigmento e pouca água também. Ó. A gente já começa a observar aqui um pequeno efeito de granulação. Lembrando que ainda está molhado, vai secar e isso vai ficar um pouquinho mais evidente, tá? Então fizemos aqui com o Wilson Newton, o Expression. Vamos para o Wilson Newton misto, tá? Ele não é algodão puro. Ele tem um pouquinho de celulose. Fazendo da mesma maneira, primeiro eu vou com o papel seco, ó, aplicar. Esse tem uma textura intermediária. A gente começa a ver aqui, ó, um pouquinho da granulação. Vamos molhar o papel com água limpa e aplicar agora o pigmento que vai expandir e vai cobrir. É um papel que expande muito menos. Eu não curti muito esse papel, tá? Eu trabalhei já com os alunos, já fizemos alguns testes, mas não é um papel que eu curti tanto. Esse papel misto, eu prefiro um papel, inclusive, alguns de celulose puro do que esse misto da Wilson Newton. E olha lá, a gente consegue ver aqui um pouco do efeito da granulação acontecendo. Vamos para um próximo papel. Papel da Fabriano, 300 gramas, textura fina. Ó, tem até aqui marca d'água dele, Fabriano. Marca d'água não, é em baixo relevo o nome. Repetindo o processo da mesma maneira. Sem molhar o papel. E aqui embaixo nós vamos primeiro molhar e aplicar o pigmento. Ok? Então vou aproximar aqui para vocês observarem, ó, a granulação acontecendo. Eu tenho um pedacinho do Axis aqui porque eu tô com folha dele só em rolo. E aí ia dar muito trabalho cortar aqui agora. Eu só tenho esse pedacinho de uma amostra que eu tinha aqui. Eu vou aplicar. Esse é um dos papéis que eu mais acho interessante. Gosto muito da textura. Esse aqui é o textura fina, 300 gramas, 100% algodão, Axis. Opa, deixa eu molhar primeiro aqui o papel agora. É um pedacinho pequeno, mas é suficiente para a gente conseguir ver esse efeito acontecendo. Ok. Ó. Tem uma boa expansão. Aqui nós vamos ver, ó, a granulação começando a acontecer. Deixa eu achar o foco. Ok. E vamos para o nosso... É o último que eu tenho aqui, é o Balrog. Eu não tenho um pedaço dele, só tenho esse pequeno bloco. Mas vamos utilizar aqui um pedacinho na parte superior do Balrog, fazendo o mesmo procedimento. Primeiro nós vamos molhar aqui pigmento, o papel está seco, ó, e vamos aplicar. Esse é um papel que tem uma textura muito interessante.
Esse aqui é o Textura Fina 300 gramas, da linha Profissional. 100% algodão. Eu gosto demais dessa textura, do Cezanne e do Arches. São os 3 papéis que eu admiro muito por essas características. E aqui, ó, vamos aplicar, a gente percebe um pouquinho mais de expansão. E mesmo ainda molhado, a gente já pode observar a granulação acontecendo. E aqui eu vou dar uma pincelada mais seca, com mais pigmento. Lembrando que esse aqui é o Balrog, ok? Bom, ó. Então a gente pode observar aqui mais de perto já esse efeito da granulação acontecendo, tá? Então enquanto seca, deixa eu ir colocando aqui alguns dos testes que nós fizemos. Deixa eu ver se vai caber no vídeo aqui. Ó. Acho que vai dar, hein? E aqui embaixo eu vou colocar o Arches. E aqui a gente tem um Wilson e Newton também, que é semelhante a esse aqui que nós fizemos, como eu disse no início, tá? Então a gente tem aqui demonstrações, né, de vários papéis, aonde a gente percebe a presença da granulação, mas a gente vê diferentes intensidades dessa granulação. No Expression aqui a gente vê ele mais tímido, um pouco mais liso. Aqui onde está com o papel molhado e depois aplicado aparece com um pouco mais de intensidade. No Fabriano aparece mais. No Arches também está aparecendo bastante. Balrog, isso é mais evidente. Vamos esperar um pouquinho para secar e a gente ver como é que ficou o resultado. Ó, nós passamos aqui mais ou menos 10 minutos, tá? Desde quando eu apliquei as tintas. Só esqueci de mostrar também o Wilson e Newton misto, tá? Nesses testes aqui que nós fizemos. E a gente começa a perceber agora melhor o efeito de granulação. Repare especialmente nessa diferença que existe entre o Expression, que é um papel de algodão, mas é um papel diferente dos outros de algodão, para o Balrog. A gente percebe, especialmente aqui onde tinha mais água, como fica diferente. Aqui fica mais liso, menos granulado. Vou até chegar perto aqui, vou botar um do lado do outro, vamos ver aqui como é que vai aparecer. Ó, esse aqui é o Balrog e esse aqui é o Expression. Então, observem a diferença na granulação, com a mesma aplicação e característica do papel diferente. O quanto isso proporciona também um resultado diferente, né? Ó, esse aqui é o Arches, ele apresenta também uma granulação bem interessante. O Fabriano, menos granulação, mas também a gente observa o efeito de granulação. O Wilson e Newton, tá? Esse daqui semelhante a esse daqui que eu havia aplicado. E o Wilson e Newton misto, tá? Que é um papel, como eu disse, ó, observem aqui, deixa eu procurar o foco, não está focando, pera lá, pronto. Observem como a gente tem menos efeito de granulação, apenas alguns pontos aqui. Aqui em massa, quando eu coloco, como fica mais liso. Então isso também, o papel também participa desse efeito de granulação, tá? Então é interessante esclarecer essas dúvidas, explicando um pouco das nossas tintas e desse efeito de granulação. Nosso rosa de Potter já vai ter reposição. Nós acabamos de produzir o segundo lote, vai entrar numa fase agora de amadurecimento, depois em vase, para a gente conseguir embalar e colocar disponível na nossa loja virtual, tá? Quem tiver dúvida, quiser conversar, tirar, esclarecer algum ponto, pode chamar no privado, a gente conversa, a gente explica. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai conseguir explicar direitinho sobre as nossas tintas, tá ok? Um abraço pessoal e até mais.